Olá pessoal, tudo bem? O meu nome é Hélio Barcelos, sou bacharel em Ciência da Computação, faço mestrado em Tecnologia de Materiais e Processos Industriais. Então eu vou deixar a gravação do webinário de Tecnologia e Energia Renovável, Gestão em ERP para Era 4.0, que na realidade é a quarta revolução industrial que nós estamos passando. Ok? Vou iniciar a apresentação. Eu faço mestrado na Universidade Fevale, então eu deixei a réplica do meu trabalho aqui para apresentar para vocês. Aqui está o mestrado, ele é em Tecnologia de Materiais e Processos Industriais, entre eles energias renováveis, que vai desde a produção do silício, hidrogênio, grafeno, até solventes, por exemplo. Então esse vai ser o trabalho. Queria também agradecer a minha professora Cláudia Trindade Oliveira sobre esse trabalho. Então eu fiz um trabalho baseado em grafeno, a versatilidade em uso em energia renovável. Então a geração de energia renovável, o conceito é básico, é o efeito fotovoltaico, que pode ser entendido como sendo o fenômeno resultante da incidência da luz sobre a superfície do material semicondutor, criado portadores de carga e pares. Ou seja, o que é isso? É pares, elétrons, buracos, são os famosos gaps, produzindo corrente elétrica. As células solares convertem a luz solar em corrente elétrica usando o efeito fotovoltaico, que nada mais é que a agitação de um semicondutor, que é o silício, que não tem atividade energética nenhuma, portanto, com o efeito do raio UV, ela entra em agitação e se transforma em condutor, certo? Vamos conhecer as gerações de células solares. Então, a primeira geração foi feita com células de energia fotovoltaica, foi constituída por selênio e fio de ouro, atingindo 1% somente de eficiência. Isso em 1883, ok? Então a segunda geração de células de energia fotovoltaica é constituída por silício e fio de estanho. Então é aquela placa de silício, seja ela aquela preta ou aquela azul, com filete de estânio que vocês vejam em toda ela, atingindo uma eficiência hoje entre 17% a 23%. Porém, em laboratório consegue-se chegar a 32,9% de eficiência. Então vamos falar da terceira geração de células solares. Já enfatiza a adição de grafeno, os materiais como silício, polímero, hidrogênio, solvente e mais uma infinidade de materiais condutores e semicondutores. Essa tecnologia é chamada de perovskitas, certo? Vamos falar bastante nesse termo perovskitas. Porém, estudos em artigos científicos mostram sua eficiência atingida em laboratório máximo 11%. Então podemos concluir que essa tecnologia é muito promissora. Então ela está em estudo, e a tendência é que nós temos muito dessa tecnologia nos próximos anos aí. Muitos dizem que é um sonho, mas eu acho que é uma realidade. Vamos lá. A evolução das pesquisas aplicadas em energias renováveis. O que nós temos? NM, que é nanociência com nanotecnologias. Moléculas de corante orgânico como observador de luz em um filme mesoperoso de TiO, ok? Pontos quânticos são materiais semicondutores nanocristalinos. A gente vai falar muito em monocristalino, policristalino. Imagine nós termos pontos quânticos com nanocristalismo. Muito interessante isso. Mais à frente eu vou falar para você sobre isso. Os nanotubos de carbono são cilindros formados por átomos de carbono que possuem extraordinária propriedade mecânica, elétrica e térmica. Para você ter uma ideia, é como se fosse uma folha de papel enrolada, mas é formada por átomos.
de carbono e tem espessura de apenas um átomo. Vamos falar um pouco agora de átomos e cristalino. Então, assim, um material cristalino, então, como vocês sabem, um metal que não é cristalino, jamais ele vai conduzir eletricidade. Então, por isso a palavra cristalino. Independente do tipo de ligação encontrado no mesmo, caracteriza-se por apresentar um agrupamento ordenado de seus átomos, íons ou moléculas, que se repete nas 3 dimensões, certo? A troca de energia está quantidade de energia necessária para que o elétron efetue essa transição é chamada de gap de energia. Em inglês, banda gap é banda proibida. A camada mais interna desses átomos são pouco influenciadas pela proximidade entre eles devido ao fato dos elétrons estarem mais presos ao núcleo atômico, certo? Então, pessoal, para entender, muitos fazem confusão, células solares. Quando alguém chama uma célula solar de monocristalino e policristalino, e às vezes eu ouço alguém dizer, uma é porque é azul, uma porque é mais manchada, uma porque é preto. Não é nada disso, gente. O cristalino quer dizer o seguinte: uma placa policristalina, a poli já te diz, são vários cristais em uma única célula, porém ela se torna menos eficiente. Monocristalino quer dizer que existe um cristal em uma célula e por isso que ela tem mais eficiência. Porém, no conjunto de strings em placas policristalinos e monocristalinos, a eficiência equivale, não tem muita diferença não. Ok? Então vamos entender como se dá essa junção P e N, que aqui, digamos, posso chamar de positivo e negativo. É produzido quando dois semicondutores do tipo P e do tipo N são ligados de forma que se mantenha a continuidade do reticulado cristalino. Então, no lado esquerdo eu tenho o ponto P e no lado direito eu tenho o ponto N. Ok? Então, são vários elétrons ali quando há o excesso de elétrons, que é o negativo, e quando há o excesso de buracos, que é o positivo, gera energia. Então, a gente chama isso de banda de valência e banda de condutividade. O interessante é que nessa agitação toda, no caso da placa solar, ele faz essa agitação numa rapidez tão grande que eu consigo capturar somente um elétron. Ou seja, de vários elétrons que nós estamos vendo aqui, somente um elétron gera energia. Por isso que a eficiência é tão baixa, certo? Então, símbolos aplicados. Aqui são símbolos que depois vocês podem parar o vídeo e ver cada um deles. Nós temos aqui símbolos novos, tipo a perovskita. Nós temos aqui o spirometede, que a gente vai ver que é tudo ligado à terceira geração das células solares. Então, aqui eu tenho um exemplo de grafeno. Esse grafeno eu vou estar explicando 5 artigos científicos dele ligado à produção tanto de hidrogênio como à aplicação do grafeno. Então, o que é o grafeno? É o material do futuro. Condutividade, é o material mais condutivo do mundo. A espessura do material é mais fino da Terra, 1 milhão de vezes mais fino que um cabelo humano. A força, o grafeno é 200 vezes mais forte que o aço. A maleabilidade dele, além de ser transparente, flexível e impermeável. O bidimensional, primeiro material 2D do mundo, abrindo as portas para novos campos experimentais. Então essa é a definição de grafeno. Certo? Então a gente pode concluir que o grafeno ele tem grandes propriedades
certo? Para a gente estar fazendo a analogia do estudo. Então eu tenho o grafeno de grafite, que é hexagonal aí o formato dele. Eu tenho ele do tipo diamante, que é o formato cúbico, certo? Então aqui, ó, para a compreensão desses conceitos, lhes apresentarei 5 artigos científicos com aplicações de grafeno e seus compósitos utilizados. O futuro chegou, digamos assim. Se você olhar para o teu celular, certo? Você vê que ele é transparente. Toda a parte digital dele, que é feito por contato, certo? Então, pode acreditar que ali tem um polímero, que tem um grafeno ali que conduz o contato, certo? É chamado de touch. Vamos seguindo. Então, um óxido de grafeno. Funcionalidade adicionado ao encapsulamento EVA para aplicação em módulo fotovoltaico e silício cristalino. Então, esse é um estudo. Vocês sabem que o EVA é usado em placas solares. Na primeira camada das células solares, por exemplo, você pega uma placa solar aí de 330 watts, eu tenho 72 células e eu tenho uma camada transparente antes do vidro, que é chamada EVA, e ela é transparente. Então se aplicou-se no trabalho o grafeno, certo? Então, nessa estrutura de uma placa solar, eu tenho a primeira camada, que é a moldura de alumínio, a segunda, que é um vidro especial temperado, encapsulamento de EVA, as células fotovoltaicas, cada célula juntada me gera energia. Depois eu tenho outro encapsulamento da EVA, eu tenho a backsheet depois, que é o fechamento da placa, e a caixa de junção, que tem um diodo bypass, que gera o positivo e o negativo. Então o estudo do grafeno é justamente nessa primeira camada encapsulante de EVA. Com grafeno, submeteu-se a máquinas de envelhecimento com raio-v especiais, que mostrou que houve uma cristalização do EVA. Então, portanto, onde há a cristalização no envelhecimento do EVA, por exemplo, você, como uma geladeira, um micro-ondas que é branco, você vê que com o tempo ele fica amarelado. Isso é envelhecimento do polímero. Então, o grafeno tendo um polímero e uma cristalização, o problema disso é que dava mancha nesse filme. Uma mancha numa célula solar é problema, uma sombra, por exemplo. Então corta o efeito solar, é uma barreira para ultrapassar o sol, o raio V, para atingir as células. Então não se mostrou-se coerente esse artigo está usando nesse momento, mas é promissor. A síntese de propriedade de eletrodos de níquel, grafeno para a geração de hidrogênio. Então vocês sabem que o hidrogênio, adicionado aqui o grafeno, então aqui eu tenho uma tecnologia em níquel de nanocristais e níquel em grafeno. Então o hidrogênio ele me gera gás. E gás eu posso estar vazando, que nem gás natural. Eles vazam no cilindro e dali eu gero a energia por hidrogênio. Tá certo? Depois, outro artigo. Tem propriedades catalíticas do grafeno dopado com metal de transição. Então, notem aqui, eu tenho um filme de grafeno e tenho vários metais ali misturados. Então, se adicionar o ferro, o cobre, o níquel, eu consigo dar mais atividade em solventes com grafeno, ok? É um assunto também de hidrogênio. Então, vamos agora falar do outro artigo. Sistemas binários de avaliação de papel do óxido de grafeno na geração fotovoltaica de hidrogênio binário e do grafeno com cândino e o terniário, que é a platina com grafeno e cândino, ok?
Então aqui na própria figura vocês podem notar que eu tenho um grafeno ali maleável, eu tenho células de hidrogênio e a platina ela funciona como um eletrodo, ele acelera a condução negativa e positiva dessa parte de transação de energia de hidrogênio, os gaps, por exemplo. Então ele me dá mais tecnologia para estar gerando velocidade entre a banda de valência e a banda de condução e os gaps, ok? Então o último artigo, e desse último artigo nós vamos falar da perovskitas das células, ok? Então é a resposta de energia do corante azo-vermelho disperso misturado com grafeno, reduzindo o óxido de grafeno em células solares sensibilizadas. Então veja que eu estou usando anodos de TiO2. Então guardem bem esse nome aí nós vamos ouvir muito falar na nova tendência da terceira geração de células solares. Vamos lá. Então aqui vamos ver hoje as células solares, claro, todos conhecem que é o silício, a mais comum usada hoje em residências, indústrias, que vocês as placas solares. Então vamos conhecer as células solares concorantes. Então a luz aqui entrando aqui no ponto esquerdo, eu tenho substrato que é o vidro, eu tenho FTO, eu tenho TiO2 que é o solvente, certo? Depois eu tenho lá o substrato, eu tenho a platina também, eu tenho material de grafeno e eu tenho o vermelho azo 1. Então note lá em cima que na banda de valência lá em cima, vocês estão vendo lá no ponto azul, ó, eu tenho 2 elétrons. Lembrando que hoje nós conseguimos nas eficiências de placas solares apenas 1 elétron, certo? Aqui começa a ficar interessante a terceira geração com corantes. Então vamos falar das famosas células solares de perovskitas, certo? Então ela é equivalente a hoje às células tradicionais, mas eu tenho aqui a camada ISO, que é um vidro, que é um filme transparente. Eu tenho spirometro 2, que nada mais é que a troca de energia em pontos quânticos e do solvente, que é a perovskitas. E abaixo eu tenho o próprio solvente composto de titânio, oxigênio 2, TiO2, ok? Substrato de vidro, fértil, certo? Esse é o estudo. Agora vamos ver as células solares de perovskitas. Então aqui em cima eu tenho o símbolo ouro, o spirometro, que é a troca de condutividade e velocidade da condutividade das células perovskita. Nós temos a adição de solvente TiO2 e os substratos, o FTO, certo? Nanoestruturas. Então nós vivemos hoje na nanociência e nanotecnologia, certo? Então essa nanoestrutura e nanotecnologia que eu quero passar para vocês, agora que a gente já conheceu a terceira geração de células solares, tá? É química do futuro. A perovskitas nada mais é que uma composição quântica de nossa tabela periódica. É química pura. Então por isso que o solvente entra muito forte, o TiO2 bastante expressivo. Então imagine que nós vamos ter vidros gerando, que já tem hoje com grafeno, vidro com grafeno gerando energia solar. Eu vou ter casas com cada componente de sua casa, seja polímero, seja telhas, gerando energia. Eu vou ter roupas gerando energia. Eu vou ter cascos de navio gerando energia.
eu vou ter pinturas de automóveis gerando energia. Então eu vou ter uma infinidade de adições químicas perovsquitas gerando energia solar. Então isso é muito interessante. Então o pessoal pode estar se perguntando: vou perder meu emprego, agora está legal, tá o mercado livre. Não, porque toda a estrutura que você conhece hoje vai se conservar, entendeu? Nós vamos ter lá o on-grid, nós vamos ter um off-grid, só que a gente vai ter algo a mais que gera energia, como se a gente estivesse trabalhando com um sistema híbrido. Nós temos uma placa solar convencional e um eólico, por exemplo. Então vamos entender como a célula funciona. Ela é composta por um conjunto de filmes semicondutores transparentes, igual ao cristalino, que transforma a luz solar em corrente elétrica. Então lá a composição dela, como já expliquei, é o vidro, a camada lá de vidro EVA, se for o caso lá em grafeno. Eu tenho o TiO2, que é o solvente, a perovskita, tenho lá os gaps de valência lá chamados spirometad, e tenho o ouro, que é a banda de condução. Em vez de estar com estânio, usa-se ouro. Vamos entender como é essa energia. Pontos quânticos, energia. Então, pontos quânticos. Eu tenho lá embaixo a tradicional, que é a banda de condução, a banda de valência. Eu vou ter um semicondutor. Então, quando eu não tenho essa troca de energia, o metal ele é um semicondutor, no caso, por exemplo, do silício. E quando ele se torna condutor, há a banda de condução, a banda proibida e a banda de valência. E do lado esquerdo você vê a setinha lá embaixo, gerando energia, ok? A mesma coisa se acontece com os pontos quânticos. Eu vou ter lá a parte do cristal do lado direito, que eu te falei lá embaixo, e vou ter os pontos quânticos, que é em cores. A cor alaranjada e vermelha me indica que eu tenho de 4 a 6 nanômetros de espessura em pontos quânticos. Já as cores de azul a verde eu tenho de 2 a 4, eles são menores, então me dá mais velocidade da energia solar. Então esses pontos quânticos, usando a nanociência, a nanotecnologia, me proporcionam gerar energia até não elétron, até 2 elétrons. Gerando isso, eu tenho, quanto mais velocidade, mais elétrons produz. Mais elétrons eu produzindo, mais eficiência eu vou ter na minha geração de energia. Então, a eficiência falada hoje, quanto de eficiência tem essa placa? A eficiência nada mais é que a banda de condução, a banda proibida e a banda de valência. Uma em cristal e outra em pontos quânticos, que é um futuro sendo estudado, certo? A quarta revolução industrial. Então, todos estão falando, tecnologia 4.0, digital 4.0. Pessoal, essa teoria é a quarta revolução industrial. Não tem nada de tecnologia aí. É nós usarmos a tecnologia que veio da primeira revolução industrial, da segunda e da terceira revolução industrial. Então, só que nós temos agora a questão digital. É uma expressão que engloba algumas tecnologias para automação e troca de dados que utilizam o conceito de sistemas, nanociência, nanotecnologia e computação em nuvem, certo? Então, pessoal, a gente tem um assunto de RP, certo? Então eu criei, a partir desse trabalho com alguns colegas aí que tem grupos ligados ao WhatsApp. Inclusive o grupo está internacional, tem pessoal do Mercosul, tem o pessoal da África, tem o pessoal da Alemanha, tem outros países que eu não me lembro, não fui apresentado ainda. Então, a partir desse trabalho, nós vamos desenvolver um sistema utilizando a RP com mineração de dados, ok? Nessa mineração de dados, certo? Está a inteligência artificial. Então, a inteligência artificial era um estudo hipotético há 20 anos atrás, por exemplo, quando eu me formei.
certo? Mas hoje é uma realidade que muitos que estudam a parte de banco de dados, DBAs, trabalham com mineração de dados, quem trabalha com moedas, criptomoedas, trabalha com mineração de dados, quem trabalha com marketplace, e-commerce, trabalha com inteligência artificial. Isso é inevitável para te capturar melhor resposta de pesquisas na procura de um produto para um cliente. Então o RP ele deixou de ser aquele conceito de estar na contabilidade, no RH, no financeiro, na contabilidade, no estoque. Então ele migrou para linha de produção, na área industrial e na área da ciência. Então, pessoal, por isso que eu estou enfatizando muito a revolução também na quarta geração do RP. Então, pessoal, eu agradeço a todos aqui. Eu vou deixar esse vídeo disponível no YouTube. Quem quiser o contato, está aqui no vídeo todos os meus contatos, inclusive o WhatsApp. Muito obrigado pela atenção. Um grande abraço.